Meus irmãos, só um pouquinho de retorno aqui, por favor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar seus assentos, por gentileza. Ao nosso Deus seja toda a glória, toda a honra e louvor, eternamente e continuamente, porque Ele é digno, merecedor, e nunca haverá um Deus como o nosso Deus. Quero continuar me congratulando com o vosso pastor presidente. Deus abençoe a vida do pastor Francisco, a sua muito digna esposa e toda a sua família, por tudo que ele tem feito pela obra de Deus, e continuará fazendo, porque grande ainda é a jornada, né, pastor? Que Deus lhe dê saúde, força, sempre animado, e isso é uma das virtudes que Deus dá na vida de um obreiro, o ânimo para continuar fazendo esta tão grande, porém árdua obra. Pastor Pedro, Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. O senhor é uma bênção de Deus na nossa vida, é um amigo que Deus me presenteou com sua amizade. Às vezes eu estou lá em São Paulo, ele me manda uma mensagem e eu digo: meu Deus, o homem está lá no Pará se lembrando de mim, e eu já oro a Deus, dou glória e se lembro também dele. E que Deus continue, pastor Pedro, abençoando a sua vida, seu ministério. É uma pérola que Deus tem aqui em Rio Maria, pregador do Evangelho, da Palavra de Deus. Que Deus continue alargando a sua tenda e fazendo crescer os seus passos. Assim eu me reporto a toda a diretoria desse campo, a todo o corpo de obreiros. Deus abençoe a todos vocês. É uma honra muito grande poder ser útil na seara do Senhor. Deus abençoe a todos que estão sendo partícipes desse congresso. Já temos ouvido aqui louvores sacros, inspirados por Deus, louvores que falam direto com Deus, letras que têm nos conduzido a adorar a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que aqui passaram. Eu tenho dito ao pastor Pedro que aqui não precisa de cantor, porque tem vozes aqui que Deus tem levantado, e eu creio que Deus continua levantando vozes nesse Brasil, que vai conduzir a igreja a adorar a Deus, a glorificar o nome do Senhor. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 9. Juízes capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Se a maioria ficou de pé, então todo mundo fica de pé, né, irmão? Por gentileza. Só aqueles que estão com câncer nos ossos que não se levantam. Capítulo 3, versículo 9, Juízes. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, Otaniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou a Israel. Saiu para a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e a sua mão prevaleceu contra ele, e a terra teve descanso por 40 anos, e Otaniel, filho de Kenaz, faleceu. Diga amém. Tome os seus assentos, por favor. Prometo ser conciso, mas Deus tem colocado uma palavra aqui no meu coração. Quando eu olho para o livro de Juízes, preste bem atenção, eu vejo que o Deus que a gente serve é Deus de compromisso, é Deus de reciprocidade. Nós servimos a um Deus que tem regras, a um Deus que tem mandamentos. Isaías 28:10 diz que é preceitos e mais preceitos, regras e mais regras.
mandamentos e mais mandamentos. Os mandamentos de Deus no Êxodo são inquebráveis, irrevogáveis. Podemos dizer que também é indubitável. Ninguém pode questionar os mandamentos de Deus. Quando Moisés foi conduzir o povo pelo deserto, Moisés estabeleceu 613 preceitos. Esses preceitos se dividiram em 2 grupos: aquilo que o povo podia fazer e aquilo que o povo não poderia fazer. E se você for estudar os preceitos, você vai ver que 365 deles era o que o povo não poderia fazer. Deus mais proibiu do que permitiu. Deus mais disse não pode do que pode. E aí você vê Deus falando com o rei Asa, e Deus dizendo: Asa, eu sou contigo enquanto tu fores comigo. Se tu me deixar, eu também te deixo, mas se tu me buscardes, tu me acharás. A maior regra para a vida do homem, para ter sucesso na terra, é a obediência. Quanto mais você obedece a Deus, mais você prospera, mais você cresce. E antes da nação de Israel entrar na terra de Canaã, Deus estabeleceu algumas regras. Antes que o povo tomasse Canaã, Deus disse e estabeleceu muitas regras, mas uma delas foi para que os hebreus não se casassem com os cananeus, porque os cananeus serviam a muitos deuses, era um povo politeísta, e mediante essa tão horrível idolatria, Deus estabeleceu uma regra: hebreu não se casa com cananeu. E Deus permitiu que alguns cananeus ficassem na terra para provar a fidelidade do povo de Israel. Só que um grande problema aconteceu. Os anciões, a geração de cães, cabelos brancos, começaram a partir para a eternidade. E quem fica é os filhos de Israel. E eles ficam e se comportam de uma forma diferente. Eles começam a se esquecer da lei do Senhor. E ao invés de primar por aquilo que Deus disse, começaram a seguir os seus próprios conceitos, sendo levados pelo próprio coração. E a Bíblia diz que eles começaram a se casar com os cananeus. Não só se casaram com os cananeus, como também se casaram com os deuses de Canaã. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E como eu disse desde o princípio, nosso Deus é Deus de reciprocidade, é Deus de compromisso. Deus só tem compromisso com quem quer compromisso com Ele. Deus só tem aliança com quem quer fazer aliança com Ele. É por isso que Abraão, Deus estabeleceu a aliança da circuncisão. E quem quisesse ser da família de Abraão tinha que circuncidar. E quem não circuncidasse não tinha aliança com Deus. Porque Deus não obriga ninguém a ter compromisso com Ele, mas quem quer compromisso com Ele tem que obedecer. E quando o povo desobedeceu, o que aconteceu, pastor? A consequência da desobediência. O mundo não caiu sobre a cabeça deles, mas a presença saiu do meio deles. Porque a presença de Deus só fica onde tem obediência. Quando você obedece, Deus está. Quando você desobedece, Deus se ausenta. E o que traz a ausência de Deus? A presença do inimigo. O inimigo ele só é forte quando Deus não está. Quando Deus não está, o inimigo some, desaparece, é fraco, é o ninguém. Mas quando Deus não está, quando Deus está, ele desaparece. Mas quando Deus está, ele desaparece. Mas quando Deus não está, ele vem. E foi o que aconteceu com Israel. Quando Deus se ausenta por causa da idolatria, o rei da Mesopotâmia entra na terra de Israel, ou na terra dos hebreus, e cativa aquele povo. E aquele povo vive um cativeiro de 8 anos. 8 anos de humilhação, de vergonha, de escravidão, desprezo, de ultraje. Tudo que Israel plantava tinha que ser depositado no celeiro da Mesopotâmia.
era um povo escravizado, empobrecido, envergonhado, até que um dia Deus vai usar alguém, e Deus vai usar um moço chamado de Otaniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb. Ele foi tão usado por Deus que Deus, através dele, liberta Israel das mãos dos seus opressores. E quando eu li esse texto, eu vi o quão é incrível a bondade de Deus de usar alguém no meio do cativeiro, usar alguém no meio da crise. Tem pessoas que Deus acha que Deus só usa em tempos favoráveis, mas Deus também usa em tempos desfavoráveis. Tem pessoas que acham que Deus só usa em tempos fáceis, mas Deus também usa em tempos difíceis. E Deus me trouxe aqui nesta manhã. Eu até disse ao pastor Pedro, vocês nem precisavam de pregador nessa manhã, mas eu entendi porque Deus me trouxe nessa manhã, porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer que é possível sermos usados por Deus em tempos de crise. É possível sermos usados por Deus em dias difíceis. Só que para ser usado por Deus, você precisa ter um perfil. Porque quem é usado tem a sua característica. Quem é usado tem o seu perfil. Começando pelo nome deste moço, Otaniel. Otaniel no hebraico quer dizer leão de Deus. Otaniel não é um gatinho afugentado do inimigo. Otaniel é um leão que põe medo nos seus opressores. Leão de Deus. Perceba que o texto começa dizendo: e o Senhor levantou a Otaniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Olha o perfil de Otaniel. Otaniel é aquele que o Senhor levantou. Otaniel é aquele que o Senhor ergueu. Senhor aqui está com S maiúsculo, não está com S minúsculo. É o Senhor dos exércitos, é o próprio Deus quem o levantou. Otaniel não entrou por sorte, Otaniel entrou porque o Senhor o levantou. E levantou aqui no hebraico quer dizer escolheu. O Senhor o separou. Se você for estudar, não a Deus, porque a Deus não se estuda, mas o perfil de Deus, você vai ver que o nosso Deus é completo. O nosso Deus é absoluto. Olhe para mim, o nosso Deus é perfeito. Deus não tem carência. Deus não tem necessidades. Deus não precisa de nada. Deus não depende de ninguém. Tem gente que bota uma banca terrível para servir a Deus, e Deus olhando e dizendo: coitado, sem mim não vive. Não precisa dele, não precisa dela, não depende dele, não depende dela. Deus por si só sobreexiste. Deus não precisa que eu esteja aqui para ser Deus. Deus não precisa que você esteja aí para ser Deus. Se você vier para o culto, Ele é Deus. Se você não vier, Ele é Deus do mesmo jeito. Deus não precisa de um pregador para pregar. Ele mesmo pode transmitir a sua palavra em alto e bom som. Com um trovão Deus pode fazer essa terra se converter e se ajoelhar aos seus pés, irmão. Só que Deus, ele é tão sublime, Ele é tão completo, porque Deus não precisa de nada, Deus não depende de ninguém. É por isso que o salmista disse: o que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me concede? O que é que eu vou dar se Ele tem tudo? O que é que eu vou dar se Ele é detentor de todas as coisas? O que é que eu vou dar se Ele não precisa de nada? Deus não é como nós, que acorda de manhã e diz: eu vou querer um pão com ovos fritos. Não, irmão, Deus já é completo. Deus tem tudo o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Deus não precisa que ninguém faça a obra dEle, porque Ele pode fazer a obra dEle sozinho. Só que Ele nos dá um privilégio. Já dizia um pastor com muita sabedoria: Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Quem concorda com isso? Diga para quem está do seu lado: Deus pode fazer tudo o que Ele quer.
mas ele não quer fazer tudo o que ele pode, porque se ele quisesse fazer tudo o que ele pode, eu não estaria aqui. Se ele quisesse fazer tudo o que ele pode, você não estaria aqui. Mas Deus é tão bom que abre uma exceção e diz assim: eu posso fazer, mas não vou fazer. E o que é que o Senhor vai fazer, Jeová? Eu vou escolher pessoas que façam por mim. Eu vou levantar pessoas que realizem por mim. Você não está nessa obra porque Deus precisa de você. Você está aqui nessa manhã porque Deus conta com você. É diferente. Ser escolhido por Deus é um privilégio. Ser levantado por Deus é um privilégio. E quando Deus escolhe, está patenteado. Quando Deus escolhe, é irreversível. Ninguém pode desescolher aquilo que Deus escolheu. É por isso que Deus disse a Isaías: tu a quem chamei das extremidades da terra e dos lugares mais remotos, e te digo, eu te escolhi e tu és meu. Deus disse a Jeremias: ainda antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te separei e te dei para ser profeta às nações. Ananias está falando com Deus, e Jesus está dizendo: vá numa rua chamada direita, na casa de um homem por nome de Judas. Lá tem um moço, está orando. Você vai colocar a mão na cabeça dele e vai orar por ele, porque grande é a obra que eu tenho na vida dele. Como é o nome dele, Jeová? É Saulo. Aí ele para e diz: Saulo? De onde? De Tarso. Não pode. Você pode ler o texto que na hora ele vai refutar a chamada de Deus. Ele vai dizer que Saulo é perseguidor. Ele vai dizer que Saulo prende cristãos. Ele vai dizer que Saulo não dá certo para a obra. Mas Deus reitera dizendo: vai, porque para mim é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. Tem gente que está na obra de Deus como Matias. Foi sorteado e a sorte caiu na cabeça dele e ele entra na obra. Mas tem gente que o próprio Jesus chama, que o próprio Jesus levanta, que o próprio Jesus escolhe, que o próprio Jesus é quem chama. Eu não quero acreditar que você está aqui pela sorte. Eu quero acreditar que você está aqui porque Deus chamou você pelo seu nome e você veio. Deus só usa quem Ele escolhe. Segundo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Coloque a mão acima da sua cabeça, por favor, e diga para quem está do seu lado: essa era a posição do Espírito do Senhor. Estava por cima e não por baixo. Estava sobre e não sobre. Otaniel foi usado por Deus. Por quê? Porque o Espírito estava sobre ele. E uma coisa é uma geração que o Espírito está sobre ele. É um crente que o Espírito está sobre ele. Por quê? Porque sobre dá a ideia de por cima. Quem é superior não é Otaniel. Quem é superior é o Espírito. Quem está no comando não é Otaniel. Quem está no comando é o Espírito. Quem governa não é Otaniel. Quem governa é o Espírito. Quem controla não é o homem. Quem controla é o Espírito. Quem fala não é a carne. Quem fala é o Espírito. É por isso que Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque quem faz não é o homem. Quem faz é o Espírito. É por isso que eu não concordo que alguém que não ande no Espírito consiga ser usado por Deus. Porque Deus não usa quem vive na carne. Deus usa quem anda no Espírito. E Paulo disse aos Gálatas capítulo 5:17: andai no Espírito e não cumpra as concupiscências da carne. No versículo 25, Paulo disse: ande no Espírito, mas também viva no Espírito. Jesus Cristo disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
O vento sopra para onde quer. Não dá para ver de onde vem nem para onde vai. Porque o espiritual, ele trabalha muito com a audição. Ele anda pela audição, ele vê pela audição, ele fala pela audição, ele sente pela audição. Ele não anda por aquilo que ele vê, ele anda por aquilo que ele ouve. Porque se nós formos aqui dar glória a Deus pelo que vemos, nós seríamos os crentes mais frios da terra. Por quê? Porque Deus não é matéria, Deus é espírito. Deus não é visível, Deus é invisível. Para você ter uma experiência com Deus, não é com aquilo que está pelo lado de fora, mas é com aquilo que está pelo lado de dentro. Tem gente que venera muito o templo de alvenaria e acha que Deus está aqui por causa das quatro paredes. E não, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e Ele está em vós. Quando chega o primeiro crente, Deus chega, e quando o último crente vai, Deus vai também. Por quê? Porque a presença de Deus só fica onde Deus constrói. E qual é o templo que Deus construiu? Eu e você na cruz, pelo sangue carmesim. É por isso que Paulo disse aos Romanos 8:8: me ouça, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ah, pastor, mas Deus usa quem quer, do jeito que quer. Eu já vi Deus usando um bêbado, eu já vi Deus usando um drogado. Irmãos, olhe para mim, não confunda ser utilizado com ser usado. Porque uma coisa é Deus se utilizar, outra coisa é Deus usar. Deus chamou Nabucodonosor de quê? De demônio, de malvado, de maquiavélico. Um homem que destruiu o templo, tocou fogo em Jerusalém, matou os hebreus, prendeu o profeta, e Deus disse: é meu servo. Eu se utilizo dele, mas não quer dizer que Deus usa, porque se utilizar tem a ver com o momento, para tirar proveito. Deus usou uma jumenta, mas eu nunca vi jumenta ser batizada com o Espírito Santo. Eu nunca vi jumento falar em variedade de línguas, profecia, dom da fé. Eu nunca vi jumenta chorar na presença de Deus, ter sentimento por Deus. Jumento não entra no céu, jumento não senta nas bodas do Cordeiro, jumento não vai ficar diante do trono dizendo: digno é ele de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade. Por quê? Porque não tem a ver com a essência de Deus. É utilizado, mas não tem a ver com a natureza de Deus. É utilizado, mas não tem nexo com o Espírito de Deus. Mas tem gente que Deus usa porque ama, Deus usa porque tem essência, Deus usa porque é amigo, Deus usa porque tem intimidade. Tem gente que Deus usa porque está ali, mas tem gente que Deus usa porque a tomada está ligada no céu e ele está ligado. Eu não quero ser usado porque eu estou no culto, porque tem gente que no altar é uma santidade, fora é um demônio. Tem gente que aqui abre a boca e fala glória a Deus, mas lá fora fala palavrão. E tem tanto crente falando palavrão, pornografia, piada. Tem tanto crente que aqui quer ver as coisas de Deus e na internet quer ver as coisas do diabo. Aqui é uma santidade que a saia toca aos pés, o paletó cobre todo o corpo, mas quando vai para a internet é vendo nudez, pornografia, prostituição. E quem está aqui para ouvir, irmão, porque Deus não está falando para quem não veio, Deus está falando para quem veio. Está na hora de se santificar, porque aqui Deus não vai usar jumenta, aqui tem profeta para Deus falar. Diga para quem está do teu lado: deixa Deus te usar. Não queira ser utilizado porque você está aqui, queira ser usado porque o Espírito do Senhor está em ti. O Espírito era tão sobre ele que ele não ficou acovardado como os demais. Ele saiu para a guerra.
Porque quem Deus usa não está escondido, quem Deus usa está na guerra. Oh, irmãos, e você sabe qual é a maior guerra da igreja hoje? Chama-se apostasia. Você já ouviu falar de apostasia? Diga para quem está do seu lado: cuidado com a apostasia. Ela é perigosa. O que o diabo quer não é esvaziar a igreja. Ele quer que a igreja esteja cheia de gente, porém vazia de Deus. O que o diabo quer não é te tirar do meio dos irmãos. O que o diabo quer é te ferir e te deixar ferido aqui no meio dos irmãos. Porque um crente ferido vai ferindo outros. Um crente mal educado vai desacostumando outros. Ei, oramandaraia. Se você pegar uma laranja estragada e colocar dentro de um saco de laranja, o que vai acontecer? Ela vai estragar quem está perto. E a apostasia é isso, é uma frieza espiritual que você perde a essência, você perde a sua identidade. Então está na peleja, não está com a espada, com o escudo, com uma arma, atingindo A, B, C, D, não. Está na peleja, não é lutar contra a carne nem contra o sangue. Eu não estou nem aí se o irmão fala mal de mim, se o irmão fala contra mim. Se ele está falando mal de mim é porque tem um espírito de engano na boca dele, tem um demônio na vida dele. Eu estou contra o demônio que usa ele, é contra os demônios que são contra mim. Nós somos contra os principados, contra as potestades. E o que o diabo mais quer é que você perca a essência. É por isso que Paulo prega aos romanos dizendo: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no vosso culto racional. E Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, antes renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está conclamando os irmãos para entrar na guerra. E que guerra é essa? É quem fala mais alto, é quem grita mais, é quem canta mais, é quem prega mais, é quem profetiza mais. Não! Essa guerra é para quem quer ser renovado no entendimento. Porque a coisa mais fácil que tem é entrar aqui e assistir o culto. É muito fácil você se assentar nesse banco aí e assistir o que o cantor canta, o que o pregador prega, o que o pastor diz, o que o dirigente faz e ir para casa. O difícil é viver como Jeremias viveu. Porque chega uma fase na vida de um escolhido que voluntariamente Deus faz, para ele entender, aprender e conhecer que Deus faz. Mas chega uma hora que Deus olha e diz: agora você tem que provar que quer o que eu faço. Porque até aqui eu não te exigi nada, eu fui dando e você recebendo. Agora, para você receber, para você ouvir, para você sentir, você tem que provar que quer continuar. É aí onde entra o capítulo 18 do livro de Jeremias. Porque até o capítulo 17 Deus foi dando de graça. No capítulo 18 Deus diz: a gente só continua se você descer na casa do oleiro. E quando você descer na casa do oleiro, lá você vai ouvir as minhas palavras. Diga para quem está do seu lado: está na hora de entrar na peleja, irmão. Está na hora de buscar renovo da parte de Deus. Sem renovo a igreja vai envelhecer, apodrecer e parar. Mas se Deus renovar, a gente vai continuar constante e firme na presença do Senhor. É por isso que Isaías 41:30 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. No capítulo 40:31 Isaías disse: subirão com asas como águia, correrão e não se fadigarão, andarão e não se cansarão. Tem gente se cansando com 2 horas de culto. É a madrugada toda na internet, não se cansa, mas se cansa com 2 horas de culto. A
assiste um filme com 2 horas e 50 minutos, mas não consegue servir por 2 horas de culto. Salmo 103, olhe para mim, diz: Deus vai encher a tua boca de maravilhas, de sorte que a tua mocidade se renovará como a águia. Eu fiquei perguntando: Deus, por que a águia? Por que renovar como a águia? E Deus me disse que a águia, na sua espécie, tem a maior longevidade. A águia chega até os 70 anos. Quantos anos? Quantos anos? Só que quando ela está com 40, ela precisa tomar uma atitude. Por quê? Primeiro, porque o seu bico está grande. E o bico da águia é um problema, assim como a boca do crente. Escute isso, irmão. O bico da águia é um problema, assim como a boca do crente. Por quê? Porque o bico da águia não cresce no linear. O bico da águia cresce encurvado. E se o bico da águia crescer muito, ela não consegue abrir a boca. Você já viu crente assim? Não, não tem, né? É tão bicudo que não consegue nem dar aleluia. E o pior é que o bico da águia fere o peito. E crente com o peito ferido, o coração ferido, é difícil de trabalhar com ele. Eu estava dizendo aí para Jesus: Jesus, ser pastor é tão difícil. Não diga itinerante, itinerante é bom, mas pastor de igreja, porque tem que lidar com toda a situação e tem que estar com esse semblante elegante que o pastor aqui está. Ele está aqui, ó. Um homem desse aqui era para a gente tirar uma foto e guardar na carteira, irmão, porque ele sabe o problema de todo mundo, mas continua com perfil de alegria, de felicidade, dando glória para Jesus. Oh, glória! Não é para quem quer, é para quem Deus chama. Não é para quem se intromete e apresenta, é para quem Deus escolhe para servir a Ele. A águia tem um problema grave. Qual? As garras. Porque a águia velha agarra as cegas. E a águia com as garras cegas é presa fácil, ela não prega os seus predadores. Águia velha, pena pesada. Toda águia que não tem renovo voa abaixo. Águia velha cria uma escama nos seus olhos, que ela não consegue ter mais alvo. Toda águia velha perde a mira. É por isso que tem gente que fica em 2 horas de culto e não dá um glória. Por quê? Perdeu o alvo, perdeu a mira. Ele senta num banco da igreja como se estivesse sentando no teatro municipal da cidade. Assiste a peça como assiste o culto. Mas Jesus está olhando para Natanael e dizendo: se tu soubesse quem fala contigo, tu já tinha visto os céus abertos e anjo de Deus subindo e descendo sobre a tua cabeça, rapaz. Jesus olha para a samaritana e diz: se tu soubesse quem está pedindo água para beber, era você que me pedia, e eu ia te dar água viva aqui do teu ventre. Calamaia. Então o que é que a águia faz para sobreviver? Ela tem que tomar uma atitude. Diga para quem está do seu lado: toma uma atitude hoje. Diga: toma uma atitude hoje. Não fica aqui acostumado com Jeová. Toma uma atitude hoje. A nossa guerra é contra nós mesmos. Ou você se renova, ou você morre. E o que é que a águia faz? A águia tem que tomar uma atitude. Ela tem que tomar impulso e começar a voar para a rocha mais alta que ela conseguir voar. Porque é nessa rocha alta que ela vai entrar em processo. E deixa eu lhe dizer, a rocha mais alta aqui nessa manhã não é esse púlpito, porque tem gente que é um pinguim quando está embaixo, e quando assume o microfone vira uma trombeta. Mas a rocha mais alta que tem é Jesus Cristo de Nazaré. Voa para Ele hoje, voa para a rocha hoje. Quando a águia chega na rocha, a primeira coisa que ela faz é quebrar o bico velho. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: quebra o bico grande hoje.
O Rei da Glória está aqui. Quebra o bico nele, arranca esse bico velho, porque Deus tem coisas novas para colocar na tua boca. Deus tem coisas novas. Você já leu o Salmo 40? Tirou-me de um charco de lodo, colocou-me sobre a rocha, firmou os meus passos. E para onde ele foi? Trabalhar no coração, na mente, na alma, nos pés, no braço? Não, foi direto na boca. Colocou um novo cântico na minha boca. Deus primeiro te firma para você ficar de pé, depois ele arranca o bico velho e coloca um bico novo. Recebe novidade de vida na tua boca, recebe adoração na tua boca, recebe júbilo nos teus lábios. Renova, renova, renova hoje. Quebra o bico velho hoje. Já tem crente arrancando o bico velho. A segunda coisa que a águia faz é afiar as garras. Tem tanta águia velha na igreja que se o pastor mandar orar, ele não ora, mandar pregar, não prega, mandar cantar, não canta. Se um demônio se manifestar, ele corre. Tem gente que está correndo agora dos demônios. Antigamente era normal a gente pregar e o demônio dar um grito porque não aguentava o ambiente de santidade que estava no culto. Então os demônios não ficavam embutidos em alguém, escondidos em alguém. Se viesse para dentro da igreja, era para levar fogo, era para ser repreendido, era para ser neutralizado, e era normal. Não precisava obreiro sair correndo para expulsar demônio, porque as irmãs expulsavam, os jovens expulsavam, as crianças expulsavam. Eu me lembro quando eu entrei pela primeira vez na Assembleia de Deus, católico do pé roxo, ia ser coroinha do padre. Minha avó era da Legião de Maria. Você não tem ideia da minha avó. Me ensinou a rezar terço, rosário, catecismo. Eu rezava rosário de frente para trás, de trás para frente. O terço eu andava com ele pendurado no pescoço, com um amuleto de proteção. A minha mãe era do encontro de casais. Meu pai também era da Revolução Carismática. Eram católicos do pé colorido. Mas um dia eu entrei na Assembleia de Deus, sentei no último banco. Quando eu estava sentado, alguém cheio de Deus abriu a boca e deu um glória no pé dessa orelha aqui. Quando ele glorificou, a minha alma se arrepiou da cabeça aos pés, e eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: quando a ferramenta está afiada, não precisa nem o pregador pregar, o fogo já pega. Não precisa nem o cantor cantar bonito, porque a glória já enche. Não depende de quem está no púlpito, depende de quem está de frente para o altar. Se tem sacrifício, o altar queima. Se não tem, o altar não queima. Se tem oferta, o altar recebe. Se não tem, o altar não recebe. Se você trouxe glória, a glória vai subir. Se você não trouxe, sozinho eu não posso fazer. Pega na mão de quem está do teu lado e diga para ele: afia tuas garras agora. Afia tuas garras. Isso aqui não é fã-clube para pregador. Isso aqui não é fã-clube para pastor. Isso aqui não é o fã-clube de Rio Maria. Isso aqui é o exército de Jesus Cristo. Aqui tem gente que está na guerra, que vai expulsar demônio, que vai curar enfermo, que vai profetizar. Meu Deus, eu vou te dar 20 segundos para você afiar a garra. Pastor, o que eu faço? Quem tem glória, comece a dar glória a Deus. Quem tem aleluia, comece a dar aleluia. Nesses 20 segundos, Jesus te batiza com o Espírito Santo. Nesses 20 segundos, Jesus visita a tua casa e liberta a tua família. Eu não aceito que você sirva a Deus aqui e a tua família esteja na macumba, na prostituição, no adultério. Você vai ter que gritar para essa terra ouvir: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Já estou vendo gente afiando as garras aqui hoje. Tem crente que está olhando para o inferno e está dizendo: eu estou voltando.
Amanacandarabaia. Tem gente que está olhando para o campo missionário e está dizendo: eu vou voltar. Tem gente que está olhando para o louvor e está dizendo: eu vou retornar. Tem gente que está olhando para a pregação e está dizendo: eu não vou ficar parado, eu vou voltar. Afia a garra, afia as garras, afia as garras. Vai ter renovo nessa manhã, vai ter renovo nessa manhã. A águia velha é um problema. Por quê? Porque as penas são pesadas. E águia de penas pesadas, a pregação pode ser a melhor, a doutrina pode ser a mais afiada que o pastor tenha no seu sermonário, ela não consegue voar alto. Por quê? Porque a águia velha sem renovo só voa abaixo. Mas diga para quem está do seu lado: Deus não te escolheu para voar baixo, Deus te escolheu para voar alto. Deus não te colocou nas profundezas da terra, Deus está te colocando nos lugares altos e celestiais. Voa alto, voa alto, voa alto. Se a palavra não funcionar, outra coisa não funciona. Tem gente aqui que pulou, sapateou, rodou no louvor, mas louvor não é para você, louvor é para Deus. O que é para você fazer? Pular, vibrar, correr, é essa palavra. A palavra tem que entrar, tem que fazer efeito, tem que ir na divisão das juntas e medulas. Alandore pra canto ravassia, tu que me ando ramana canto ramahai. Renova. Deus está arrancando essa carcaça pesada que você tem e está trazendo uma roupagem nova, uma roupagem nova. Não vai ter culto frio em Rio Maria. O que vai ficar frio é o terreiro de macumba, é o terreiro de umbanda. A igreja vai ser fervorosa, fervorosa. Voa alto, voa alto. Tem crente que está olhando para o diabo assim, porque tem gente que é tão covarde, é tão frouxo, que quer olhar para o diabo assim. Mas quem foi escolhido não está olhando para o diabo para cima, está olhando para baixo, porque o diabo está ficando e ele está subindo. Voa alto, voa alto, voa alto, voa alto, voa alto. Deixa a incredulidade embaixo, deixa a frieza embaixo, deixa o desânimo embaixo e voa alto. A águia, para completar o seu renovo, ela tem que sair da rocha e ela tem que tirar as escamas dos seus olhos. Por quê? Porque sem esse renovo nos olhos, ela não vai ter mira, ela não vai ter alvo, ela não vai ter missões, visões. Eu acredito que esse congresso está existindo por um propósito. A liderança tem um alvo, e não é só a liderança que tem que ter um alvo, a igreja também tem que ter um alvo. E enquanto não acertar o alvo, você não para. Pergunta para quem está do teu lado: qual é o teu alvo aqui hoje? O que você está propondo acertar? Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que está tão triste aí que não deu um aleluia ainda. Qual é o seu alvo? Para ficar triste, fica em casa, porque o mesmo Deus que está contigo lá está aqui também. O que faz diferença aqui da sua casa é o que você vai fazer na hora do culto, porque na sua casa você não tem 100% de concentração a Deus. Você tem que fazer o feijão, o arroz, tem que botar para cozinhar o frango, tem que varrer a casa, tem que lavar a louça. Aqui não, aqui é 100% para Deus.
100% para Deus. Você em casa tem que lavar o carro, tem que limpar a calçada, tem que tirar o mato do quintal. Aqui não tem louça para lavar, não tem roupa para lavar, não tem comida para fazer. Aqui você só oferece. Quanto mais a glória sobe, mais a glória desce. Quanto mais o fogo acende, mais Deus te queima nesse lugar. Qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? Meu alvo é ter visões de Deus. Moisés olhou e disse: o meu alvo é ver a tua glória. Mostra-me a tua glória, Deus. Qual é o teu alvo? E como é que a águia consegue limpar a visão? Só tem uma forma da visão voltar ao normal. Qual? Se ela sair da rocha e mergulhar no oceano. Porque as águas do mar têm um salito que dilui as escamas dos olhos. Então toda águia tem que ter experiência com a rocha, mas tem que ter experiência com as águas. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: você tem que ter experiência com a rocha, que é Jesus, mas você tem que ter experiência com as águas, que é o Espírito Santo de Deus. Mergulha hoje, mergulha nessa manhã. Não é uma manhã de ficar se bronzeando na beira do mar, é manhã de olhar para as águas e dizer: eu quero profundidade na tua presença, eu quero profundidade diante de ti. Levante as suas mãos para os céus. Direcione a sua mão em direção a qualquer lugar dessa cidade agora. Aonde tiver um trabalho contrário, vai ser desfeito agora. Aonde tiver um projeto do diabo de pé nessa cidade, vai ser destruído agora. Espírito Santo de Deus, eu não quero que o Senhor se utilize da igreja, mas eu te imploro que o Senhor venha usar esta igreja que está disponível. Que o Senhor tome a boca deles, tome a mente deles, tome o coração deles, se aproprie das mãos, dos pés, pega a nossa história e começa a escrever debaixo de uma apoteose, debaixo de um maior Pentecostes de todos os tempos. Eu não quero viver contando a história de Daniel Berg e Gunnar Wingli, que aconteceu há mais de 100 anos atrás. Eu quero ver o Senhor fazer hoje, agora, no nosso meio. Batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, dá vista aos cegos, no mendeval a séria mandará que a súria. Levanta a mão lá para cima no céu, vai até o terceiro andar nessa manhã, porque Deus, assim como colocou na mão de Otaniel, Deus vai colocar nas tuas mãos nessa manhã. Deus não usa quem tem mãos vazias, Deus só usa quem está com as mãos com propriedade. Recebe agora o que Deus está colocando nas tuas mãos. Recebe agora o que Deus está colocando nas tuas mãos. Recebe agora o que Deus está colocando nas tuas mãos. Comece a receber. Tem dons espirituais descendo para ti. Tem alegria da salvação descendo para ti. O fervor do Espírito está descendo para ti. Eu estou sentindo que enquanto a igreja adora, tem fogo sendo aceso. Recebe essa labareda de fogo, esse avivamento, o maior avivamento que Deus está derramando. Eu creio, está também aqui. Recebe, 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 recebe. Não fique de mãos vazias. Recebe o que está vindo. Tem gente chorando, tem gente dando glória, tem gente de mãos levantadas. A maioria vence. Não é porque tem um Judas no meio dos 12 que a gente vai desistir. Não é porque tem alguém que quer ficar frio no culto que a gente vai ficar frio também. Se você quiser ser Judas, seja. Vá traindo, vá desobedecendo, vá desonrando, mas ainda tem 11 que faz a diferença. Ainda tem 11 que faz a diferença.
Deus está colocando na tua mão. Deus está colocando na tua mão. Depois não fique com inveja com Deus, com quem Deus está levantando. Depois não fique de cara feia, porque Deus está usando. Se você quer também, comece a receber. Comece a receber. Comece a receber nessa manhã. Eu estou sentindo que Jesus está colocando brasa de fogo na mão de crentes aqui. Tem crente que está recebendo brasas de fogo nessa manhã. Você não veio para cá para deixar o fogo apagado. Você veio para cá com visões de Deus. O teu alvo está chegando perto. Enquanto não acontecer, você não para, você não retrocede, você não desiste. Levante o flow que amai. Jesus está dando variedade de línguas agora. Tem águia falando em línguas estranhas. Você não é um acovardado, você é um leão de Deus. Tu és um leão de Deus, minha irmã. Tu és um leão de Deus, jovem. Tu és um leão de Deus, varão, obreiro. Não baixa a cabeça, é leão de Deus. E o leão da tribo está aqui. O leão da tribo está aqui. Tem gente falando numa língua que nunca falou antes. Eu estou sentindo a presença de Deus, você sente? Eu estou sentindo a presença de Deus, você sente? Eu não vim aqui apresentar talento, abrir agenda, fazer layout de pregação. Eu vim aqui com a palavra profética. O renovo vai chegar, o renovo vai chegar. Pega o que Deus está te dando, pega o que Deus está te dando. Tem gente que está aqui que não está nem preocupado com o mundo espiritual. Mas me escute, se preocupe, fique atento, porque a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o começo dela. Só vai melhorar se você tomar uma posição hoje, se você puxar a espada da bainha hoje. Porque tem gente que quer servir a Deus com uma espada embanhada. Saca essa espada para fora, arranque esse escudo do armário, levanta o escudo, empunha a espada que Deus te deu. Manando, levanda, calabando, remaia. Sabe por que tem tanto escândalo no meio gospel hoje? Sabe por que tem tanta queda, tanto pecado hoje no meio do mundo gospel? Porque as autoridades espirituais se acovardaram, ficaram passando muita mãozinha na cabeça. Aí a serpente foi crescendo, os malcriados foram crescendo. Está brincando, deitando e rolando na igreja do Senhor, mas a farra vai acabar, porque Deus está levantando uma geração de guerreiros, de valentes. Se vier em pecado, Deus vai revelar. Se vier atrapalhado, Deus vai revelar. E não adianta querer chamar o povo de frio. Não é o povo que é frio, é porque Deus revela quem é quem. Deus revela quem é quem. Deus revela. Estou sentindo o poder de Deus aqui, você sente? Você sente? Pergunta para quem está do teu lado de que grupo você é. Dos 11 ou de Judas? Pergunta. Você vai trair Jesus para a obra parar? Ou você vai com ele até a cruz para a obra continuar? Sabe como é que o texto termina dizendo sobre Otaniel? E Otaniel prevaleceu. Deus entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, na sua mão, e ele prevaleceu.
Pega na mão de quem está do teu lado e profetiza assim para ele: você vai prevalecer. Se Deus te escolheu, você vai prevalecer. Se Deus te chamou, você vai prevalecer. Se Deus te levantou, você vai prevalecer. Tem gente que não aguentou passar um mês na presença de Deus com a metade do que você já viveu, e você está aqui até hoje é porque Deus te levantou. E você vai continuar prevalecendo. Você vai continuar prevalecendo. Sabe o que quer dizer prevaleceu no hebraico? Prevaleceu no original significa deu certo. Eu vim contrapondo toda a palavra que o diabo liberou. Você não está aqui para dar errado. Se você está aqui, é porque você vai dar certo. A tua casa vai dar certo. Você não é como tamargueira no deserto, que só dá fruto no inverno. Quando chega o tempo de seca, murcha, cai e morre. Não! Você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá frutos na estação própria, e tudo quanto fizer, está escrito, prosperará. Pega na mão de alguém, fecha os corredores, por favor, fecha os corredores, por favor, fecha todos. Pega na mão de quem está na direita, pega na mão de quem está na esquerda. Olha para ele e diga para ele: você é árvore junto a ribeiros. Tem água nas tuas raízes toda hora. Tem água nas tuas raízes toda hora. Por mais que a terra por cima esteja seca, mas na intimidade, Deus vai regando a tua vida, Deus vai regando a tua casa, Deus vai regando a tua família, Deus vai regando os teus negócios. Vai dar certo. Você vai prevalecer. Você vai prevalecer. A tua casa vai prevalecer. Os teus filhos vão prevalecer. A tua família vai prevalecer. O teu casamento vai dar certo. O teu ministério vai dar certo. A tua chamada vai dar certo. O dom que Deus te deu vai dar certo. Continue orando porque vai dar certo. Continue pregando porque vai dar certo. Continue profetizando mesmo sem ver porque vai dar certo. Deus não te chamou para dar errado. Tem gente aqui que no ventre da mãe o diabo amaldiçoou e disse vai dar errado, mas Jesus está olhando para dizer: levanta a cabeça, continua, porque vai dar certo, vai dar certo, você vai prevalecer. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo faz assim, lá em cima, levanta a mão. Só quem não é, levanta a mão só para eu ver. Quem não é batizado com o Espírito Santo? 1, 2, 3, só 3. Tem uns 5 aqui. Aqui tem, todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo? Todos vocês são batizados com o Espírito Santo? Olha que eu vou chamar para cá quem é, viu? Todos vocês são batizados com o Espírito Santo? Quem não é aqui batizado dessa fileira, levanta a mão. Quem não é? Não é lá? Também ainda não? Também não? E aqui, quem não é batizado, levanta a mão. E desse lado aqui, quem não é batizado, levanta a mão. Ok, vocês não são batizados. E se vocês quiserem, nunca serão, ok? Mas quem quer ser batizado com o Espírito Santo, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem como essa adolescente aqui, ó, chorando na presença, vem desse jeito. Ela está demonstrando para Jesus que quer ser cheia do Espírito Santo. Olha ali chorando. Oh, olha aqui chorando, vem buscando, vem pedindo.
Vem. Eu vou ser sincero. Eu vi muitas mãos levantadas que não são batizados com o Espírito Santo, que não vieram aqui à frente. No grande dia Deus vai te chamar de servo inútil, não te conheço. Por quê? Porque você teve acesso, mas não aproveitou o acesso. Tem gente que Deus deu 5 talentos, e outro que Deus deu 2 e fez prosperar. Tem gente que Deus deu 1 e enterrou. Você está pegando aqui nessa manhã tudo que Deus pode fazer na tua vida, e você está enterrando. Não seja assim. A igreja crê que Jesus pode batizar com o Espírito Santo esses que estão aqui. Só que eu vou precisar de uma ajuda aqui. Quem acredita que está cheio do Espírito Santo nessa manhã e é batizado? Vocês creem que estão cheios do Espírito Santo? Então eu vou convidar vocês para vir aqui na frente e orar por eles agora, para Jesus batizá-los. Vamos lá? Vamos lá? Já é meio-dia. Quem está achando que está tarde, vá para casa. Posso dizer assim, pastor? Pode dizer? Vá para casa. Porque eu tenho certeza que o que está na sua casa é mais importante do que está aqui. Mas se você está com uma mira aqui no que Deus tem para derramar, por favor, aleluia, comece a buscar, porque vai descer um azeite diferente sobre a tua vida. Coloca a mão na cabeça e ora por ele agora. Ora por ela agora, vai. Já tem um que começou a orar, vai. Cadê os irmãos cheios do Espírito Santo? Cadê? Vem. Bota a mão na cabeça e ora. A tua oração vai incendiar o altar dela. A tua oração vai incendiar o altar dele. Vai orando por ele agora. Vai orando por ela agora. Olha quantas crianças chorando na presença de Deus. Chora mesmo, porque Jesus te conhece no íntimo. Abra a boca e começa a glorificar. Quanto mais glória sobe, mais glória desce. Já está sentindo a presença de Deus aí? Sinta a glória se derramar. Bota a mão, minha irmã, na cabeça que Jesus batiza. Jesus é o batizador. Quem batiza não sou eu. Quem batiza não é o obreiro. Quem batiza é Jesus. Então deixa Jesus te usar. Vai orando que Jesus batiza. Vai orando que Jesus batiza. Se Jesus batizou, nos avisa. Se Jesus batizou, nos avisa. Eu creio que o mundo espiritual está se movendo aqui nessa manhã. Solta o som aqui para ela louvar. Onde campo que manda caxandarai, amande comanda catúria. Não vai faltar ferramenta na obra. Não vai faltar ferramenta na obra. Jesus está levantando uma geração valente. Tua presença me atraiu. Tentei me batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus. Se tu queres ser batizado, abra a boca e fala em línguas agora. Abra a boca e fala em línguas. Não é batizada com o Espírito Santo? Recebe o Espírito Santo agora. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheio. Um dia me atraiu e o meu coração queimou até que descobriu que um dia. Fica atento, porque se Jesus batizar, você nos avisa. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Recebe, 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 receba. Um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas o fogo está queimando, está sentindo? O fogo está queimando, está sentindo? Sinta, sinta, sinta a presença dele. O medo de não viver, mas tua glória me atraiu.
Peleja, 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 peleja. Não fique parado, saia pra guerra. Saia pra guerra. Tem renovo de Deus. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pega o fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. Renova, Jesus! Um dia com tua glória, um dia renova, com tua Jesus! glória vale mais. Batiza, Jesus, batiza! Ela parou de Candarábia e de Canto Ribácia. A senhora de vermelho aqui, vem cá. A irmã de blusa vermelha, vem cá. Não se apague, não se apagará. Dá um abraço de fogo nessa criança aqui. Abraça ela e profetiza para ela ser batizada com o Espírito Santo. Abra a boca e fale línguas. O céu está aberto aqui. Recebe, recebe agora. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, queima. Espírito de Deus, derrama. Não se apaga, não. Indo pela tua presença. Deus está te usando. Deus está te usando. Você não é a ocasião de Deus, você é usado por Deus. Recebe esse azeite que está descendo. É algo que vem direto do trono. Recebe, recebe. É que a sarça pega o fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu. Cheio, cheia, cheio, cheia, cheio, cheia. Cheio, 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 cheio. Cheio, cheio, cheio. Não aceite nada menos do que cheio. Cheio, cheio, cheio. Deixa Deus te encher. Descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Espírito, que desce como fogo. O que Jesus está fazendo aqui vai marcar vidas nessa manhã. Você não volta para casa do mesmo jeito que você chegou. Deus está te levantando nesta terra. Seja levantado por Deus nessa manhã. Espírito, que desce como fogo. Deus está te levantando na tua casa. Deus está te levantando nessa cidade. Deus está te levantando para esse país. Recebe talento que vem de Deus. Receba a ferramenta do céu agora. Espírito, Espírito, batiza, 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 Jesus. O fogo está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. Jesus batizou aqui na frente agora. Batizou uma adolescente do Espírito Santo. Deixa Deus te tomar. Oh, Ele está batizando. Espírito, Espírito. Dá lugar que Ele te batiza. Dá lugar que Ele te batiza. Dá lugar que Ele te batiza. Está sentindo a presença dele? Está sentindo? Está sentindo? Está sentindo? Enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Que
compreender. Sem nenhuma explicação, eu navegarei no oceano do Espírito. Vai orando que Jesus batiza, vai orando que Jesus batiza. E ali adorarei. Não desista da oração, vai dar certo, vai dar certo. Deus não te chamou para dar errado, Deus te chamou para dar certo. Espírito, batiza mais, Jesus, batiza mais, Jesus. desce como fogo. Batiza, 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 Senhor. Como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Sinta o que Deus está derramando nessa manhã. que desce como A fogo. torneira do céu está aberta. Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Tem gente que está doidinho para ir almoçar. É por isso que não recebeu nada nessa manhã. Mas olha essa criança, pergunta se ela quer sair da presença de Deus. Pergunta se aquela aqui quer sair da presença de Deus. Por quê? Porque o banquete que está aqui é maior do que o que está lá. Lá você sacia a carne, de noite tem que comer de novo. Isso aqui é comida para você caminhar mais de 10 milhas. Oh, pega na mão de quem está do teu lado e diga para ele: vai dar certo. Jerusalém, Diga: continue que vai dar certo. até Não que do desista. alto sejas Não pare, porque Deus te chamou para dar certo. Levanta a mão para o céu, Espírito Eu de Deus. mandarei o Consolador. Continua levantando, E Senhor, quando vier, aqueles ele dará quem o Senhor vai graça usar e nesse Brasil. temor. Que essa igreja seja Os usada nessa desistiram, cidade. voltaram pra casa, Que cadeias mas caiam por terra. Que demônios sejam amarrados. Que enfermos sejam curados. E que o Senhor derrame o teu Espírito sobre essa igreja. Continua. como labareda de fogo, vem como labareda de Que fogo, todos sejam cheios. e pousa sobre cada um de nós, e pousa Cheios. sobre cada um de Cheios, nós, meu Deus. vem como Cheios labareda do teu de Espírito. fogo, vem como Que o teu Espírito labareda controle. de fogo, Que o teu e Espírito pousa governe. sobre cada Que um o de teu nós, Espírito e conduza. pousa sobre cada um de nós. E que eles venham prevalecer, Senhor. Levante a sua mão, porque Deus está mandando vitória para a tua vida, vitória para a tua casa, vitória para a tua família. É manhã de prevalecer, é manhã de prevalecer. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Levanta a sua mão lá em cima. De repente, ouviu-se um som, e Olha o dos fogo aí, ó. quatro cantos um vento soprou. Tem fogo aí. Tem. Amém.